E aí, queridos, sejam bem-vindos a mais uma mensagem no meu canal, Ricardo Robortella, Clamor pelas Nações. E hoje eu creio que o Espírito Santo está fazendo uma grande pergunta para sua noiva. Ele diz que os olhos dele estão sobre toda a terra, procurando aqueles cujo coração é totalmente dele. E o texto que eu quero usar hoje está em Gênesis capítulo 22, quando Deus chama Abraão e prova Abraão, testa Abraão, dizendo assim: pega teu único filho, a quem tu amas, Isaque, e leva até a terra de Moriá, e ali sacrificam. E a Bíblia diz que ele obedeceu, sabe? Eu creio em nome de Jesus que Deus está procurando uma geração que simplesmente obedece. Heróis que estão escondidos. Hoje nós vivemos uma geração da fama, hoje muitas vezes o nome é mais importante que tudo, a celebridade, a opulência e tudo aquilo que os olhos do homem, a concupiscência da carne tem gritado. Mas Deus está dizendo assim: eu estou procurando aqueles meus heróis que estão escondidos. Então a grande pergunta hoje, uma mensagem rápida, simples e objetiva para você: será que Deus não está testando a sua noiva? Será que nesse exato momento existe uma igreja dentro da igreja? Aquilo que a gente pensa que a gente está sendo aprovado por Deus, mas na verdade nós estamos sendo condenados pela própria palavra de Deus? Essa é a grande pergunta. Por quê? Porque eu creio que Deus ama o simples de coração, Deus ama a simplicidade, Deus ama quando você se importa pelo seu semelhante, Deus não ama quando você se coloca acima das pessoas, quando o homem se coloca o poder acima de todas as coisas, quando a estrutura se torna maior que o ser humano. Aí algo errado está acontecendo. É tempo da integridade, é tempo de nós entendermos esse teste que Deus está fazendo. Existe sim uma igreja dentro da igreja. Existe aqueles que obedecem e aqueles que estão seguindo um sistema religioso. Sabe, eu não quero dizer que todo mundo é assim, mas eu quero dizer para você, eu quero simplesmente lançar uma pergunta para você. Será que Deus não está testando o seu coração? Será que não existe um grande teste? E será que nós não temos que ser aprovados diante dele, simplesmente dizendo, como Abraão disse: sim, Senhor, vou pegar o meu único filho, a quem eu amo, e vou sacrificar. É tempo da gente sacrificar, é tempo de voltar a missões, é tempo da gente voltar à simplicidade, é tempo da gente não ver essas grandes escândalos acontecendo na igreja por causa de dinheiro ou fama, ou simplesmente por alguma outra motivação, mas é tempo da gente voltar para a cruz, é tempo da gente morrer para nós mesmos, é tempo da gente amar o nosso semelhante, abrir mão dos nossos direitos e fazer o que ninguém está fazendo. Ouse fazer o que ninguém está fazendo, fazer aquilo que poucas pessoas estão fazendo. São os heróis que não estão na mídia, são os cantores, pregadores, ministros que não estão tirando vantagem em cima da igreja. Muito pelo contrário, são vozes que se entendem o chamado de serem adoradores acima de todas as coisas. Eu quero lançar essa grande pergunta para você: será que Deus não está testando cada um de nós? E aquele que for até o final, for fiel até o final, esse sim receberá a coroa de Deus. Sabe por quê? Não importa como você começa seu ministério, mas importa como você termina. Eu vejo muitos astros da música, astros da palavra, astros que são simplesmente cometas que vêm e passam e não começam da mesma forma que terminam, porque as motivações estão erradas, seus corações estão errados, e aí que vem a grande questão. Deus está testando a sua igreja e eu quero ser aprovado por Ele. Tenha coragem de fazer o que ninguém está fazendo, tenha coragem de abrir mão do seu direito, tenha coragem de amar aquela pessoa que nunca vai te dar nada em troca. Tenha coragem de amar seu semelhante, tenha coragem de ir para lugares que você jamais iria, tenha coragem de amar povos que você jamais amou e ir a esses lugares. Missões, precisa voltar para a igreja. O grande teste que eu creio que Deus está fazendo com a sua igreja hoje é: quem são aqueles que conseguem ouvir a minha voz e obedecer? Sabe, queridos, Isaque não era uma criança como muitos pensam. A Bíblia fala em Gênesis 23 que Sara morreu com uma determinada idade, e aquele contexto, se você somar as idades, você vai ver que Isaque não era uma criança, era um jovem adulto. E como jovem adulto, em um determinado momento, ele entendeu
o poder do sacrifício, que o Pai não estava simplesmente levando um sacrifício, ele era o próprio sacrifício. Ele era o próprio sacrifício. Chegou um momento da gente entender que nós precisamos nos tornar os Isaques, os próprios sacrifícios, para que o fogo continue, para que a glória venha e para que você entenda, o teste é com você e comigo. Seja aprovado diante de Deus. Seja um herói numa geração com nomes, com fama, desejo de aparecer, desejo de dizer que a unção é aquele que está mais na mídia, e diga assim: Senhor, eu quero simplesmente te obedecer. Eu quero ser uma voz para uma geração, mas o que mais importa, entenda, eu quero ser sim uma voz diante de uma geração que só tem ecos. Eu quero ser sim uma voz diante de uma geração que não tem norte. Que Deus abençoe a tua vida.